galera, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Bom, e Mundial de Clubes, né? O Bayern surrou o time amador, o Auckland City, e o Borussia teve mais uma tarde, né? Manhã-tarde, daquelas de amargar mais um resultado ridículo que foi toda essa temporada praticamente. Então vamos falar um pouquinho sobre os dois jogos dos dois alemães no Mundial de Clubes que está sendo disputado aí nos Estados Unidos. Segue a vinheta. Pois bem, o Bayern fez uma partida tranquila contra o Auckland City, que, cara, assim, é um time amador, é uma equipe que, ao contrário do que muitos falam, merece estar na competição. É uma equipe dominante no seu continente que merece sim estar na competição. Mas é uma equipe amadora, mas e daí? Mundial de Clubes tem que ter esse tipo de equipe. A gente não pode estar pensando dessa maneira tão elitista. A gente que reclama que os europeus, isso e aquilo, vejo muita gente com o mesmo pensamento. Isso é um pouco perigoso. Esse tipo de pensamento é um pensamento muito elitista. Isso não é legal, né, cara? Não é legal. Agora, foi um jogo muito tranquilo. E o que eu posso falar basicamente era qual seria o nível de interesse do Bayern nessa partida, sabendo de todos esses aspectos. Eu acho que foi um Bayern competitivo do início ao fim. Fez 1-0, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5 e não desistiu de jogar, não começou a trocar bola sem muito interesse, depois que começou a fazer 2, 3, 4 e viu que o adversário não iria conseguir muito mais que isso. E eu acho que foi uma partida muito correta do Bayern, não no sentido tático, técnico, é uma equipe muito superior e sabe disso, mas principalmente no sentido de interesse mesmo na partida, principalmente a partir do momento em que começou a ensacolar. O primeiro gol saiu, o segundo foi, o terceiro foi, e naturalmente os gols foram saindo e acontecendo. E aí a gente percebeu que o Bayern se interessou pelo jogo do início ao fim. Não à toa saiu 10-0. O Bayern não desistiu de continuar jogando, de continuar fazendo seus gols e de continuar respeitando o adversário. E esse, para mim, era o que me interessava mais saber e entender. Como o Bayern viria de fato para jogar esta competição. E assim, não tem muito o que falar de uma partida tão díspare como essa. É muito difícil. Mas foi um 10-0 com o Bayern interessado, muito interessado. Fez 1, fez 2, fez 3 e continuou fazendo seus gols enquanto teve jeito, enquanto teve tempo. Foi um 10-0, um dos maiores placares, provavelmente será um dos maiores dessa competição. O Bayern volta para enfrentar o Boca Juniors na sexta-feira agora e promete ser um dos grandes jogos desse grupo, já que o Bayern ainda enfrenta o Benfica na terceira rodada, mas aí eu imagino provavelmente com algumas decisões já realizadas, né? Se conseguir o Bayern vencer o Boca, já está na próxima fase, então provavelmente não se furtará a fazer, o Kompany não se furtará a fazer mudanças no elenco, mudanças no time principal, rodar o time, já que a temporada acabou de terminar, né? É um momento meio complicado para os europeus de tentar gerir esse espaço de fim, muito curto, né? De fim de temporada para o início, tá? É meio complicado, mas o Kompany já deu uma rodada no elenco nesse jogo contra o Auckland. Já foi colocando alguns jogadores que estavam machucados, como o Musiala, por exemplo. Enfim, e contra esse Boca, promete ser um jogo complicadíssimo, até porque um Boca com um técnico que chegou recentemente, um Boca em crise, mas com um técnico que chegou recentemente, que está tentando fazer mudanças, né? Um Boca que, enfim, complicou a partida para o Benfica, né? Transformou o jogo de estreia, um jogo de Libertadores, e quando o Benfica foi perceber que se tirasse minimamente, ou se na dividida fosse menos do que o Boca, perderia aquele jogo. Enfim, para o Bayern, as coisas tendem a complicar um pouco agora, a partir da sexta-feira. Agora, vamos falar um pouquinho de Borussia, talvez a partida que para os brasileiros chamou muita atenção, principalmente por conta do confronto ser contra o Fluminense. Eu acho que algumas coisas elas precisam ser explicadas. Partida fantástica do Fluminense. Partida que mostra um Renato Gaúcho que estudou o Borussia, que entendeu as dinâmicas de funcionamento do Borussia e principalmente entendeu
como jogar nos erros de uma equipe que é muito problemática ao longo da temporada. Tem N vídeos falando sobre os problemas do Borussia, os problemas da montagem de elenco, os problemas defensivos que perduraram a temporada inteira com o Nuri Sahin e que continuam com o Niko Kovac, que mesmo mudando um esquema para 3 zagueiros, a qual vocês viram agora nesse jogo contra o Fluminense. Agora, a gente precisa falar uma coisa, precisamos falar e deixar claro algumas coisas. Os memes estão à solta, estão girando, porque o futebol brasileiro deveria, de fato, se respeitar mais, que ele pode competir e tal. Assim. Gente, é um Borussia muito problemático. É um Borussia que, de alguma forma, entrou nesse jogo de uma maneira um pouco, eu diria para você, não muito profissional. Percebeu-se muito claramente que o Niko Kovac jogou a equipe, vamos fazer o que sabemos fazer, e não estudou devidamente o Fluminense, não preparou a partida devidamente de maneira necessária para poder enfrentar o clube. Todos os problemas que o Fluminense geraram para a defesa do Borussia, aquela bola nas costas da defesa, cara, isso aconteceu o ano inteiro. O que tem se muito discutido após esse jogo contra o Fluminense, eu diria que não foi nem o aspecto de, nossa, o Fluminense é um bom time, como muita gente tem falado por aqui. O que eu vi nos comentários foi um medo muito latente de que o Borussia voltou a estaca Nuri Sahin de volta. O que o Borussia apresentou no jogo contra o Fluminense foi o que o Borussia apresentou praticamente a temporada inteira sobre o comando do Nuri Sahin e em vários jogos sobre o comando do Niko Kovac. Mas o Niko Kovac conseguiu levar a equipe para uma Champions League depois de várias vitórias seguidas. Sim, algumas e várias delas contra times com boa qualidade também, mas com elencos inferiores. Algumas dessas vitórias foram conquistadas a forceps, não com bom futebol, mas mostrando exatamente isso daí que vocês viram. É esse futebol e é esse time o que o Borussia, este jogo é o que o Borussia demonstrou a temporada praticamente toda. Não vi muitas diferenças. E o Renato Gaúcho, ao contrário de Niko Kovac, estudou as fragilidades do adversário e montou uma equipe muito bem com base nessas fragilidades. Eu acho que às vezes, até pelo estilo e jeitão do Renato Gaúcho, ele é taxado muito como um boleirão, sem tantos refinos táticos e técnicos e tal, mas ele tem sim seus refinos, ele sabe montar uma boa equipe. E ele mostrou mais uma vez que ele sabe montar uma boa equipe, que ele sabe estudar o adversário. E foi um Fluminense muito corajoso, que poderia sim ter conquistado os seus pontos e que anulou o meio de campo, principalmente o meio de campo do Borussia. Mas mais uma vez eu repito para vocês, o Borussia nem de longe, nem de perto está na primeira prateleira do futebol europeu. Aliás, essa foi uma temporada em que o Borussia não esteve nem na segunda prateleira do futebol europeu. E a grande discussão que tem se tido na Alemanha a respeito disso. Esse é o time que Watzke e Sebastian Kehl e companhia limitada, que é a diretoria do Borussia, que já mais uma vez está sentando em cima da vaga na Champions League conquistada com o Niko Kovac, mais uma vez cometendo os mesmos erros de sempre, vai levar para a próxima temporada essa equipe. Mais uma vez a gente vê o mesmíssimo futebol e mais uma vez eu tenho dito aqui, o Borussia precisa de uma reformulação urgente de nomes. Nomes como Brandt, que foi citado em verso e prosa pela mídia esportiva brasileira, tem sido um dos piores jogadores do elenco do futebol do Borussia Dortmund. Mas por que joga titular? Porque o Niko Kovac não tem alguém como ele no banco ou no elenco que possa fazer o que o Brandt faz, mesmo quando não joga bem. E tudo isso em nada invalida a partidaça que o Fluminense fez hoje. Isso só mostra que o Fluminense se preparou muito bem para o jogo contra o Borussia. E um Borussia lerdo, displicente, pouquíssimo criativo, defensivamente apresentando os mesmos problemas de sempre, mereceu perder o jogo. Mais uma vez, como eu digo, o Kovac e companhia limitada não se prepararam devidamente para enfrentar não apenas a competição, como os adversários que virão. Os próximos 2 adversários não prometem ter tanta dificuldade contra o Fluminense. Mas como este time, este elenco e este grupo de jogadores tendem a cada vez mais decepcionar e são mestres em decepcionar a sua torcida, mais uma vez eu não imagino que serão grandes jogos nem contra o Sun Hyundai, nem contra o time sul-africano, o Mamelodi Sundowns. O Borussia não deve ir longe nessa competição. Mais uma vez, eu repito, não é um grande time, tem muitos problemas, carece de muitos detalhes e tem uma diretoria que é omissa
muito omissa. Mais uma vez já tem se falado que foi se ventilado que o time não precisa de grandes mudanças para a próxima temporada. Mais uma vez é a diretoria sentando no resultado pífio que o Niko Kovac conseguiu, pelo menos com uma classificação à Champions League. É um resultado pífio, sim, é um resultado pífio. É um elenco caro, é um elenco que não tem rendido, ou alguns jogadores não têm rendido já há algum tempo. E a partida de hoje, que foi horrível, bizarra em diversos aspectos, por conta do Fluminense, mas não apenas por conta do Fluminense. Algumas características, alguns erros, eles já existem e estão por aí desde a época do Nuri Sahin. A saída de bola lenta, basta uma boa marcação, pressão, que este time entrega a bola com muita facilidade, como foi visto ontem contra o Fluminense. Muito pouco do que aconteceu ali foi novidade para os torcedores do Borussia. E a discussão que tem se visto nas redes sociais, dentro da imprensa, dentro da Kicker, dentro da Bild, dentro do Nachrichten, foi mais um jogo péssimo, foi mais um revival de uma dessas partidas tenebrosas que o Borussia fez, não apenas com o Nuri Sahin, mas também com o Niko Kovac. E eu já colocando um pouquinho o Mundial de Clubes de lado, porque eu acho que não vai ser resolvido. O que o Borussia pretende para o futuro? O elenco precisa de uma reformulação necessária e urgente, saída de alguns nomes que já não rendem o esperado e, principalmente, contratações novas de jogadores que possam fazer a diferença. Mais uma vez, o pobre do Kobel foi o principal nome do jogo para o Borussia. Mais uma vez, tendo que fazer defesas complicadíssimas. Embora esteve extremamente inseguro com a bola nos pés, o que não é algo comum do Kobel, que é um goleiro seguro, é um ótimo goleiro, um dos melhores nomes desse time do Borussia ao longo da temporada, justamente também porque ele não tem uma defesa nada segura. O Fluminense tem todos os méritos, mas esse Borussia nem de longe é uma equipe de primeira prateleira. Nem de longe é uma equipe de primeira prateleira do futebol alemão, quanto mais do futebol europeu. É uma equipe em que boas equipes do futebol brasileiro podem sim gerar problemas, assim como o Augsburg gerou, assim como o Mainz, assim como o Hoffenheim, assim como o Stuttgart, assim como o Bayern Leverkusen, assim como boa parte dos times do futebol alemão que tem uma folha muitíssimo menor do que este Borussia, que segue afundado na omissão de sua própria diretoria. A discussão que fica para o Borussia é o que esperar para o futuro, e eu já não estou nem falando, como disse anteriormente, desta competição. Sobre o Bayern entra na competição agora de vez no próximo jogo contra o Boca Juniors. Promete ser um jogo bem interessante contra esta equipe do Boca Juniors, que se Miguel Russo for esperto, saberá também preparar a equipe, focando em uma equipe em um pouco de contra-ataque, que vai sofrer um pouco, porque é um Company, é um Bayern que combina o adversário de todas as formas com a bola no pé e o coloca contra a parede. Mas se for uma equipe, se for um Boca que souber se defender muito bem e aproveitar os espaços que a defesa muito ruim que teve, que foi marcante do time do Company nessa temporada passada, o Boca consegue alguma coisa a mais do que consegue alguns pontinhos nessa partida. Mas vejamos o que vai acontecer, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até mais.